Então, pessoal, continuando, como a gente estava falando, né, classificação da informação. O que acontece é o seguinte, pessoal, toda informação que circula na empresa, ela tem que ser classificada de alguma forma, porque essa informação tem uma classificação. E quando eu falo em classificar, eu estou querendo dizer o nível de proteção ou o nível de segurança que ela precisa ter. Por exemplo, se você quiser o endereço da sede da sua empresa, essa informação é o quê? Qual classificação, qual nível de proteção a gente deveria dar a ela? É uma informação pública, né? Essa informação está disponível em se você for no site dos Correios, você sabe qual é, se você for no Google, você vai descobrir. Então, assim, o endereço físico da sede, isso aí não tem segredo, né? Não tem, digamos, a pessoa descobriu o seu endereço, não vai ter vantagem competitiva em relação à sua empresa. Mas, por exemplo, se você é uma empresa de petróleo e você descobriu um poço de petróleo novo, que tem, sei lá, milhões de barris e um óleo de excelente qualidade e fácil de explorar. Você pega essa informação e bota publicamente no Google para todos saberem. Cara, você destruiu, acabou de destruir sua empresa, porque aquela informação todas as outras concorrentes vão usar como vantagem competitiva. E aí todo mundo vai querer usar, e todo mundo vai querer adquirir aquele campo, todo mundo vai querer explorar petróleo ali. Então tem informações que não tem risco ser divulgadas, tem outras que não podem ser divulgadas. Então você cria o que é chamado de classificação da informação, você cria um nível de proteção para elas. Cada empresa vai atuar de uma forma. Tem empresa com 2, com 3, com 4, com 5, com 10 níveis de classificação. A questão aqui não é dizer quantos tem que ter, mas o importante aqui é dizer o seguinte: as informações precisam ser classificadas. Isso tem que estar formalizado em algum lugar, ou seja, tem que ter uma regra para se seguir. E isso que, e isso que tem que estar claro, que tem que estar importante, assim, tem que ter destaque, né? Segurança de recursos humanos. Antes da contratação, durante a contratação e o encerramento ou mudança de contratação, ou seja, o que fazer nessas situações? Né? Antes de contratar, você vai ter algum processo que você vai seguir para poder saber o histórico da pessoa, saber se de repente ela está apta digamos que apta para trabalhar na sua empresa sob o ponto de vista legal e jurídico, né? Enfim, às vezes é um cara que é, sei lá, um traficante fugitivo. Você vai contratar para trabalhar aí na sua empresa, né? Então, não, é um cara que tem dívidas legais, né? Ou seja, o cara tem uma pena a cumprir ainda que ele não cumpriu. Então, ele não pode ser contratado, né? Durante a contratação, ou seja, como que você está gerindo os seus recursos humanos, né? Você está educando o suficiente, você está preparando eles o suficiente. Eh, a gente lá na Petrobras, constantemente, a gente tem várias conversas, diálogos, apresentações, de segurança da informação, porque nós precisamos ser treinados a isso. Segurança da informação tem que ser um hábito. Eu tenho que tomar cuidado com o que as pessoas estão vendo no meu computador que eu estou trabalhando fora da empresa, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, com a conversa que eu tenho no telefone, da onde eu estou, que tipo de informação que eu estou passando, qual meio de comunicação eu estou usando, estou mandando por WhatsApp uma informação importante, entendeu? Então, assim, é, é, a gente tem que ser treinado em relação a isso para a gente não cometer esse tipo de falha. Então, tem que ter políticas para isso, né? Mudança de contratação. E aí, a pessoa de repente foi promovida, mudou de cargo, e aí, faz o que com essa pessoa, né? Vou contar uma experiência para vocês. A gente tem uma lei chamada Sarbanes-Oxley, né? Que é uma lei que regra empresas que decidem, que pretendem negociar seus ativos na Bolsa de Nova York. E aí essa lei Sarbanes-Oxley, né, eles auditam as empresas de forma que eles consigam garantir que essas empresas não vão, enfim, é, serem utilizadas da forma errada para ganhos e vantagens pessoais, né? Então tem uma série de restrições e regras que precisam ser verificadas. E aí
eles fazem uma auditoria anual. Então, todo ano eles vão auditar a empresa para saber se está em conformidade com um conjunto de regras e restrições e padrões que são previamente estabelecidos. Então, a gente precisa ser constantemente auditado em relação a isso, saber se a gente está seguindo as regras, as regras previstas. E aí, uma das coisas que chamou atenção uma vez foi justamente essa questão de perfilagem, né? Eu até dei esse exemplo a vocês na aula anterior. O cara saiu da empresa, o que você fez com o usuário dele? Ah, eu só bloqueei. Não, é bloquear, remover acesso. Então, assim, tem um conjunto de passos que você precisa seguir para você garantir que você ser redundante na sua segurança. Ou seja, se isso aqui falhar, tem aqui, se o cara conseguir mesmo assim acessar, eu tirei aqui também. Então, é dificultar ao máximo esse fluxo, esse processo, né? Para que pessoas não se é, 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 não façam uso disso, né? Outra coisa que também é bastante importante vocês se atentarem é que essas normas ISO, muitas das vezes, elas dizem o que você precisa fazer, mas não necessariamente o como você vai fazer. Por exemplo, classificação da informação, ela não diz quais são os níveis de classificação que você tem que adotar. Ela diz o seguinte, que você precisa adotar um nível de classificação, que tem informações que são mais importantes do que outras, e você precisa criar um nível de classificação para isso. Agora, eles não dizem qual é o nome que você tem que usar, entendeu? Não é um código no Stack Overflow que você copia e cola. É um regramento. E uma coisa bastante interessante, né? A gente, lá em Macaé, quando eu trabalhei em Macaé, por 8 anos consecutivos, nós fomos certificados ISO 9001, né? A gente renovava a nossa certificação, que era uma certificação dizendo que nós produzimos software com qualidade, digamos assim, ou seja, seguimos um conjunto de regras e normas para produzir software com qualidade. E uma coisa interessante é que a auditoria da ISO, quando ela auditava a gente, né, nós empregados, né, inclusive, eles auditavam se nós estávamos seguindo o padrão que a Petrobras escreveu. Eles não estavam preocupados se o padrão que a Petrobras escreveu não estava bom, se de repente tinha um erro de português. Eles não estavam preocupados em auditar o texto do padrão. Eles estavam preocupados em saber o seguinte: olha só, eu não estou aqui para dizer como vocês têm que fazer, mas eu estou aqui para dizer o seguinte: se vocês dizem que fazem desse jeito, vocês precisam me provar que vocês fazem desse jeito. Ou seja, se eu tenho um processo que diz que eu desenvolvo software nesses passos, então vem cá, desenvolvedor de software, me mostra você desenvolvendo software para saber se você executa os mesmos passos, né? Então, um ponto bastante importante que requer uma atenção especial é que muitas das vezes essa certificação da ISO é uma certificação de que você consegue repetir aquilo. Ou seja, que você consegue sempre fazer do mesmo jeito. A gente até brinca, né? Se você faz um processo que gera um cocô no final, uma bolota de cocô, significa que você vai conseguir refazer aquela bolota de cocô inúmeras vezes, né? Não significa que só porque você seguiu o processo, você fez um software de qualidade. Você pode estar produzindo, ao invés de um software de qualidade, você pode estar produzindo uma bolota de cocô. Mas o interessante é que se você segue sempre o padrão, você vai sempre produzir a mesma bola de cocô. Então, assim, eles estão preocupados muito mais do que a qualidade do que você está fazendo, se você consegue reproduzir aquilo de larga escala. Então, assim, quando você fala no ISO 27000, onde tem um conjunto de regramento, né, de normas, você não está preocupado em dizer o passo a passo. Você está dizendo assim, cara, é isso aqui que você precisa especificar. Agora, na sua empresa, você vai especificar isso aqui da forma que for mais aderente à sua realidade. Especificou? Ou seja, ok, você já tem esses regramentos feitos? Tem. Para o seu contexto? Sim. Então agora me prova que você consegue repetir isso. Então aí você consegue, aí sim você passa a ser certificado. E por fim, segurança física e do ambiente. Pessoal, imprescindível. Segurança física do ambiente. Olha só,
Lembra na primeira aula, se não me engano, se não foi na primeira, foi na segunda, de segurança da informação que a gente teve, e eu falei dos pilares, e um dos pilares de segurança da informação é justamente a questão da disponibilidade. A segurança física do ambiente física e a segurança do ambiente são fundamentais, porque o acesso físico ao servidor abre muito mais possibilidade do que qualquer outro acesso remoto. Imagina o seguinte, você é o melhor cara do mundo para construir firewall no planeta. Você pode construir o firewall mais intransponível. Se o cara tiver acesso físico ao servidor, às vezes ele não vai nem precisar chegar no seu firewall. Ele já te desliga antes. Porque o cara tá com a máquina na mão, cara. Ele vai conseguir fazer muito mais coisa do que você com um conjunto de regras remotamente, né? Isso é inquestionável. Tanto é que se você vê esses filmezinhos aí de... Teve um que foi bem interessante, o Missão Impossível, qualquer Protocolo Fantasma, acho que foi o Protocolo Fantasma, que o Tom Cruise tinha que invadir uma sala de um sistema de computação lá, enfim. E aí ele se jogou num prédio e invadiu a sala para colocar uma pendrive mágica lá que fazia tudo para ele. Enfim, a ideia é essa, você com acesso físico, você tem muito mais chance do que você ficar tentando quebrar as barreiras que são impostas pela equipe de segurança. Então, não adianta você ter o melhor firewall do mundo, a melhor política de controle para acesso remoto e no final das contas o cara acessa seu servidor como se fosse uma máquina de refrigerante no corredor, né, onde qualquer um acessa e usa do jeito que quiser. Então isso é importante. E outra coisa também é a questão do equipamento em si. Eu trabalhei, falei, já comentei com vocês, né, trabalhei no provedor de internet aí durante uns anos, antes de entrar na Petrobras, e era um provedor de internet e TV digital, né? Era uma net da vida. Na verdade era afiliado da net, não, então, enfim, era a própria net. Mas whatever. É, a sala onde ficavam os equipamentos de TV e de internet era uma sala fechada, carpetada, com condicionada, né, com ar-condicionado. Bicho, era um frio horrendo aquela sala. Por quê? Porque você tinha vários equipamentos que esquentavam muito e você tinha que compensar isso com um dispositivo de ar-condicionado. E aí tinha uma coisa interessante. É, quando a gente preparou a sala para esses equipamentos, a gente fez, né, seguimos a cartilha, né, carpete e tal, montamos os racks, colocamos lá os servidores e os equipamentos no rack, né, a parte elétrica, aterramento, no break, gerador, enfim, tentamos seguir o máximo a cartilha aí de segurança e disponibilidade. E aí, beleza. É, começamos a fazer funcionar. Um belo dia a gente começou a reparar uma coisa. A gente tomava choque no rack, no monitor, em vários equipamentos a gente tomava choque. E aí, cara, a gente falou, cara, como? Esse troço tá aterrado, como é que esse troço tá dando choque? Não sei. Resumindo, o ar-condicionado secava tanto o ambiente, e tinha que ser seco, né, porque equipamentos eletrônicos não pode conviver com umidade, secava o ar de tal forma que você, quando você atritava com ar, ou às vezes com um carpete, ou com qualquer outra coisa, você gerava estática, eletricidade estática. Então, quando você esbarrava num REC ou em qualquer outra coisa, fazia descarga da eletricidade estática acumulada. Então, é que você tomava choque. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer para vocês que o ambiente ele precisa ser seguro, né? Você precisa fornecer um conjunto de recursos para garantir que o seu ambiente seja seguro. A gente usava no break com gerador. Por quê? Porque o no break ele não deixa seu computador desligar, mas ele só aguenta um tempo. O gerador ele desliga tudo e religa logo em seguida, né? Quando o gerador é ativado. Então você tem a queda do equipamento para depois ele é, é, se reerguer, né? Então a gente combinava os dois. Por que que a gente faz isso tudo? Justamente para garantir a questão da disponibilidade. Essa é a questão chave, a disponibilidade do serviço, né?
Então sim, pessoal, isso aí é um quesito de bastante importância. Percebam que quando você fala em segurança da informação, eu cara, eu tenho certeza, vocês agora já são alunos de Guilherme, já fizeram segurança de rede comigo, já aí umas boas semanas, né, a gente já está aí alguns meses juntos, então vocês já estão expert no assunto, vocês aprenderam, né, as melhores coisas, mas cara, quando você falar em segurança de rede com qualquer pessoa no planeta, o cara já vai pensar assim: firewall, hacker, invasão de computador, vírus, é isso que o cara está pensando. E esquece que segurança é um contexto muito mais abrangente. Então, é uma forma de você tentar melhorar a sua forma de visualizar essa disciplina de segurança da informação na sua vida, né, na sua vida profissional, é você ler esse, por exemplo, essa ISO 27000. Você vai ver vários aspectos de segurança precisam ser cobertos para que você consiga garantir a segurança da sua informação. Porque não adianta, você pode ter o melhor firewall do mundo, o equipamento mais robusto, o melhor link de internet que existe no planeta, mas se você não fizer um controle de quem entra e quem sai da sala dos servidores, pronto, sua segurança já está no brejo, já está cagada, não faz sentido, né? Então, a gente precisa estar atento a essas diversas sinalizações, né? Gestão das operações e comunicação, né, procedimentos e responsabilidades operacionais, gerenciamento de serviços terceiros, isso é bem importante, né, as empresas estão se terceirizando cada vez mais, e aí entra os famosos contratos de confidencialidade, porque você precisa trocar informação confidencial com uma empresa terceira que presta serviço, de repente, até para o seu concorrente, isso é um fator importante, né. Proteção contra códigos maliciosos e códigos móveis, cópia de segurança, então, e por aí vai. Eu não vou ficar lendo aqui. Controle de acesso, né? A gente já falou sobre um pouco disso, mas olha só: acesso à rede, acesso ao sistema operacional e acesso à aplicação. Ah, mas o cara que não acessa o sistema operacional, o cara não consegue acessar a rede e, consequentemente, não acessa a aplicação. Meu amigo, a gente está falando dos três. E sim, tem que ser redundante, sim. Sim, a gente tem que se preocupar em excesso, mais do que deveria, porque a gente está falando de segurança, né? Em tempos de Covid, vocês têm sido, eu acredito que vocês tenham sido bastante cautelosos, né? Isso é evidente. Então as pessoas estão aí passa álcool, e passa 2 vezes, e passa 3 vezes, e não sei o quê, e lava a mão, e não entra dentro de casa, e tira a roupa não sei aonde, enfim, as pessoas estão tomando esses conjunto de cuidados para a gente justamente fazer o quê? A gente minimizar a possibilidade de contágio. Então, assim, a gente não está querendo brincar com a coisa, a gente está se preparando para esse contexto. Agora, eu te pergunto, se você está num lugar onde você não encontrou com ninguém, qual é a chance de você se contaminar? Muito baixa, a não ser que um contaminado passou antes e deixou a sua marca aí, de repente num corrimão, numa parede, num botão de elevador. Mas, em geral, o cara passou e não deixou, mas isso significa que o meu cuidado vai ser só quando tiver alguém contaminado ou tem que ser toda hora, né? Depende, quanto você está disposto a pegar o vírus, né? Quanto de impacto você pode ter em relação a isso, né? Eu acho que as pessoas colocam isso na balança, né? Qual o prejuízo de acontecer comigo? Então, essa conta precisa ser feita, né? A gente vai ter uma aula sobre desenvolvimento de software, né, do desenvolvimento de código seguro, a gente vai falar um pouco disso, né, e vai ver quantas vulnerabilidades apresentam nessa brechazinha que a gente abre, né, gestão de incidentes, isso aqui é super importante, né, a gente tá sujeito a falhas, só que uma falha de um sistema não pode derrubar toda a sua empresa. A gente tem que tentar conseguir fazer gestão desse tipo de eventos e situações atípicas, né? Eu estava até numa reunião lá e a pessoa falou assim: ah, mas a gente não tinha como prever o Covid, né? Realmente, a gente não tinha como prever, né? Dificilmente você prevê uma tragédia nessa magnitude, mas o precaver é muito importante, né? É aquela história, né? A gente está em tempos de Covid.
Se você decidir sair na rua sem máscara, sem proteção, cara, você está correndo o risco de ser infectado. Pode ser que não seja. Você pode sair e voltar para casa feliz da vida e não acontecer nada com você. Mas pode acontecer de você pegar. E aí, você pegou. Como é que você vai lidar com isso? Entendeu? Qual o risco, o impacto disso para você? Para quantas pessoas você passou e qual seria o tamanho da culpa que você carregaria em ter contaminado outras pessoas? Então, assim, entende? Assim, o contexto, a coisa é muito, muito maior do que a gente imagina, né? Beleza, pessoal? Isso aqui era uma aula que eu ia falar para vocês de LGPD, mas eu acho que a gente já